A civilização do espetáculo, uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. Mário Vargas Llosa. O autor é jornalista, dramaturgo, professor e escritor. É peruano e recebeu diversos prêmios literários como Cervantes, Príncipe de Astúrias e o Grisani Cavu, e também o Prêmio Nobel de Literatura em 2010. Foi candidato à presidência do Peru em 1990, em que Alberto Fujimori acabou vencendo. Esta obra trata de uma análise da cultura moderna e pós-moderna. Mas, mais do que isso, reflete e denuncia a metamorfose pela qual a cultura tem passado nos últimos anos. Uma completa adulteração da mente e da própria experiência humana. O próprio autor vai dizer que a cultura no sentido tradicional do vocábulo está prestes a desaparecer, ou talvez já tenha desaparecido, esvaziada de seu conteúdo, tendo sido substituído por outro completamente inverso. E citando T.S. Eliot, Mário Vargas vai dizer que a nova cultura é a ausência ou inexistência de cultura. E o próprio Vargas arremata ao dizer que essa época é a nossa. Tanto para Llosa quanto Eliot, a cultura prospera e dá coesão ao conjunto social, da qual se forma a própria humanidade. E está dividida em ao menos 3 instâncias: o indivíduo, o grupo ou elite, que tem a ver com a classe erudita ou alta cultura, e não com hierarquia econômico-financeira, e a sociedade, se tratando de todas as outras camadas ou esferas da sociedade, desde os espaços ou manifestações religiosas populares, como artistas, música, cinema. E discorrendo ainda nos termos de T.S. Eliot, Mário Llosa vai dizer que não se deve confundir cultura com conhecimento. Cultura não é apenas uma soma de diversas atividades, mas um estilo de vida, uma maneira de ser em que as formas têm tanta importância quanto o conteúdo. Já o conhecimento tem a ver com a evolução técnica e das ciências. A cultura, por sua vez, vai continuar ele a dizer, é algo anterior ao conhecimento. É uma propensão do espírito, uma sensibilidade e o cultivo da forma, que dá sentido e orientação aos conhecimentos. E de acordo com Llosa, a cultura se transmite através da família, e quando essa instituição deixa de funcionar de maneira adequada, o resultado é a deterioração da própria cultura. E isso também está dito na página 43 da obra de T.S. Eliot, Notas para a Definição de Cultura, da editora Realizações, qual obra eu recomendo com grande entusiasmo. E Vargas Llosa também ressalta que, depois da família, a principal transmissora da cultura ao longo das gerações foi a igreja. De acordo com Llosa, cultura e religião não são a mesma coisa, mas não são separáveis. A cultura nasceu dentro da religião, vai enfatizar ele. Embora a evolução histórica tenha afastado parcialmente uma de outra coisa, há uma fonte nutridora da cultura dentro da religião. A religião, em seu próprio campo, continua ele a dizer, dá um sentido conveniente à vida e proporciona o arcabouço para a cultura, além de proteger a massa da humanidade do tédio, do desespero. E quando Llosa se refere à religião, assim como o T.S. Eliot, é do cristianismo que eles estão falando. As artes desenvolveram-se dentro do cristianismo, vai esclarecer eles. As leis também se enraizaram no cristianismo. Você pode até não crer na religião cristã, mas todas as outras coisas que você acredita, como a ciência, a razão, a filosofia, a estética, a arquitetura ou a própria intelectualidade, foram edificadas sobre o pano de fundo da religiosidade, a religião cristã medieval. Até mesmo a liberdade de não crer vem de um legado cristão, vai concluir o autor. Pois em outras culturas que não acreditam nos deuses ou rituais, invocava sobre a pessoa severas punições. Foi o cristianismo quem outorgou às culturas a liberdade de crer ou não crer. Para Llosa, a cultura, na realidade, já quase não é possível em nossa época. Vive-se, na verdade, a pós-cultura, da qual a cultura tradicional se tornou uma vítima assassinada por ela no altar do modernismo. Para o autor, cultura verdadeira deveria significar qualidade e sensibilidade. Algo que perspassa, portanto, as artes e as letras, cingida de uma realidade autônoma feita de ideias, valores estéticos e éticos, composta, dentre outros, por obras artísticas, literárias que interagem no decorrer da história com todo o restante da vida social. Muitas vezes são a fonte dos fenômenos sociais, econômicos, políticos e até religiosos. E a tese, então, que desponta em toda esta obra de Mário Llosa é a de que a cultura era e precisa ser pautada na vivência e não como é agora, na pós-cultura pautada na representação. Para Llosa, sem essa experiência humana que Olavo de Carvalho chama
em certo contexto de referente, todo o meio em que a vida e a própria compreensão da realidade é perdida. Tudo porque foi deixada de ser vivida para ser apenas representada. De modo que aquilo que está sendo representado na cultura, na manifestação cultural, seja arte, música ou literatura, não possui qualquer vínculo com a realidade ou com aquilo que possa ser comparado com a realidade. Ou seja, as representações artísticas perderam seu referencial. E aqueles que a consomem, portanto, passam a nutrir-se apenas de ilusões, coisas desconexas com a vida ou com qualquer coisa que conheçam. É um consumo apenas de mercadoria, vai dizer ele em outra parte do livro. E tanto quem oferece quanto quem consome também são igualmente mercadorias, todos expostos na grande vitrine da vida cultural, que na verdade não é nem vida e nem cultural, porque é despida de qualquer conteúdo e essência. Nesse quesito, recomendo a excelente obra que tratará sobre esse particular da perda da essência das coisas, a obra Vida para Consumo, de Zygmunt Bauman. E nessa mesma linha de raciocínio, o autor trabalha a ideia de que a cultura, como a conhecíamos, foi ou está sendo substituída pela cultura de massas, uma espécie de futilização da cultura onde não participam os indivíduos, mas os grupos, a coletividade. Isso significa que a cultura de massas, na verdade, oferece não aqueles prepostos básicos conhecidos da tradição local ou nacional, a música regional, a culinária, as festas típicas, as danças folclóricas e nem aquilo que transmite à humanidade um senso do belo, do culto, do erudito ou da elevação espiritual. Em vez disso, essa nova cultura, ou cultura global, como é dito em outras partes do livro, produz e difunde novidades acessíveis, entretenimentos na maior quantidade possível. A intenção da cultura de massa, vai dizer o autor, é divertir, dar prazer, evadir a pessoa da realidade e prendê-la em referentes culturais vazios e falsos. Para resumir, o autor vai dizer que o que as indústrias culturais inventam nada mais é que uma cultura transformada em artigos de consumo de massas. E conforme Bauman bem ressaltou em sua obra já citada, nessa cultura líquida, ninguém se torna consumidor sem se tornar também uma mercadoria. E toda essa discussão ganha então uma dimensão globalista, e de acordo com o autor, essa cultura global, ou cultura mundo como ele chama, impõe produtos culturais através da moda e publicidade, que impede psicologicamente o surgimento de indivíduos independentes, capazes de julgar por si mesmos aquilo que veem, leem ou escutam através da cultura de massa. E Vargas Llosa então arremata que a cultura mundo, em vez de promover o indivíduo, imbeciliza-o, priva-o de lucidez, tornando-o como cães de Pavlov, cães culturais, reagindo às campainhas das agências de publicidade e de mídia. A nova cultura, portanto, como fica claro, não fala de livros, pintura, escultura, música ou dança clássicas, nem também de filosofia ou essas coisas. Essa cultura mundo registra-se por meio de programas de televisão, videogames, mangás, animes, shows de rap, pop ou vídeos do YouTube. É a indústria criativa promovendo a diversão cultural do grande público. E com base nisso, o autor vai então definir, em sua percepção, o que vem a ser a civilização do espetáculo. De acordo com Vargas Llosa, a civilização do espetáculo é a civilização de um mundo onde o primeiro lugar na tabela de valores vigentes é ocupado pelo entretenimento, onde divertir-se, escapar do tédio, é a paixão universal. E essa transformação do divertimento e descontração em valor cultural, ou até de a finalidade única da cultura, causa invariavelmente uma banalização da própria cultura, a generalização do que é frívolo. E no campo da informação, causa a proliferação do jornalismo irresponsável, da fofoca, da bisbilhotice e das picuinhas. Esse processo, como já dito anteriormente, corrompeu a própria ideia e sentido de cultura, e passou a ser subvertida e rebaixada de conteúdos mais sofisticados e reflexivos para improvisações sem qualidade e abstrações vazias de qualquer valor moral, estético ou intelectual. Adotou-se então a cultura de massa como padrão normal de cultura, e tudo que veio a partir disso seria então feito com a finalidade de descontrair as massas, entretê-la, ocupar o tempo ocioso delas para que elas não se sentissem entediadas ou em solidão. E num arrobo de clareza mental e indignação ao mesmo tempo, Mário Llosa chega a dizer que a esfera cultural atual tornou-se uma selva promíscua.
Não se vê mais concertos, exposições ou críticas literárias que aprofundam a sociedade em qualquer reflexão séria e relevante. A cultura no mundo moderno, vai dizer ele, desempenha o papel de assessorar as pessoas a uma imersão na diversão e na autossatisfação pelo entorpecimento dos seus sentidos. A culinária e os chefes de cozinha, vai enfatizar o autor em outra parte, ocupam os espaços na cultura que antes eram dos filósofos, intelectuais e cientistas que debatiam sobre assuntos da realidade da vida das pessoas. Passarelas de moda e reality shows, vai continuar ele a dizer, substituem os livros, óperas e os grandes compositores que produziam coisas marcantes e que perdurariam por décadas ou séculos. E os jogadores de futebol ou artistas da televisão exercem no mundo moderno o papel de pensadores e comentaristas políticos e culturais. Todos estes são os atuais criadores de cultura de nossa época. E além disso, a mídia de modo geral exerce o papel de catalisador das vontades, gostos, sensibilidades e imaginação das pessoas, e consequentemente de seus costumes. E de acordo com o autor, é a publicidade ou programas de TV, para ser ainda mais específico, quem determina o fracasso ou sucesso de um livro, de uma pintura, uma música, ou mesmo uma moda ou peça de vestuário. Paralhosa, isso ocorre devido a que obras literárias e artísticas, de modo geral, passaram a ser consideradas produtos comerciais. E seu valor, portanto, não estaria mais no seu conteúdo ou características, mas na sua capacidade de fomentar o mercado e render dividendos aos seus patrocinadores. Logo, o exercício de pensar, de acender ou de inspiração de qualquer obra de arte ou literatura, por exemplo, foi substituída pelo potencial de lucro que aquela arte pode ou não gerar. Assim, a ideia que pode estar contida em determinada produção cultural foi trocada pela mera e simples sensação que a imagem daquilo pode provocar nas pessoas. A arte, nesse sentido, foi sabotada para dar lugar a um tipo de coisa cuja função é apenas emocionar, fazer rir, relaxar ou produzir êxtase nas pessoas. Assim, não importaria mais o conteúdo dessa coisa, mas somente seu poder estético ou sensorial. Ou seja, o quanto ela faz rir ou faz chorar. Ou o quanto ela pode entorpecer os sentidos e causar algum adormecimento temporário. Para que as pessoas então esqueçam suas dores e suas tristezas. E nas palavras do autor sobre isso, ele vai dizer que a publicidade, ou a mídia, através de suas técnicas, produz um efeito de reflexo condicionado, no melhor estilo Pavlov, e remove por meio disso as defesas intelectuais e a sensibilidade das pessoas, tornando-as incapazes de detectar as extorsões e as manipulações de quais são vítimas. As bandas ou cantores da moda, por exemplo, vai dizer o autor, reúnem multidões e as fazem participar dessa catarse cognitiva, como as massas pagãs da antiga Grécia celebrando e cultuando as próprias paixões e instintos, numa espécie de cerimônia coletiva de entorpecimento, desvario através da bebida, do som alto das drogas e das orgias sexuais. É como se nesse momento as pessoas se desindividualizassem e fossem tomadas por um espírito tribal primitivo e tornassem uma única massa, comungando e confessando no mesmo e único sentimento de rebanho, onde pelo tempo que durar a música alta, as risadas estridentes, o efeito das bebidas e das drogas, enquanto durar tudo isso, eles estarão esquecidos de si mesmos e presos na cultura grupal, no ritual coletivo da irracionalidade. E nessa mesma conjectura, Vargas Llosa aponta o consumo de drogas como um também promulgador da cultura do entorpecimento, uma espécie de irradiador de uma cultura deteriorada e voltada aos prazeres sensoriais e coletivos. Vargas Llosa vai dizer também que a generalização dos usos das drogas em nossos dias, maconha, cocaína, êxtase, crack, corresponde a um ambiente cultural que impele homens e mulheres a buscar prazeres fáceis e rápidos, que os imunizem contra a preocupação e as responsabilidades, em lugar do encontro consigo mesmo através da reflexão e da introspecção. E uma frase de Vargas Llosa se assemelha aqui ao exato daquilo que Zygmunt Bauman chamou de cultura líquida e de mundo líquido. A cultura moderna foi transformada em um conjunto ou série de atividades artísticas, televisivas ou outras, volúveis, fáceis e lúdicas. Quanto a isso, eu recomendo a obra Vidas para Consumo, Zygmunt Bauman. Mais do que isso, Llosa chama a atenção para um efeito ou sintonia que o uso de drogas, as bebidas e festas
incluídos nisso, significam a falta de sentido e vazio existencial ou até espiritual. E ele vai dizer que a exaltação, a euforia e o relaxamento artificiais produzidos ou buscados através do consumo de entretenimentos, de drogas, festas, baladas ou coisas do gênero, conferem uma sensação momentânea de felicidade, de segurança ou de paz. E Lhosa diz ainda que, por volta da página 36, que tudo isso é uma fuga do vazio e da angústia, uma tentativa de se livrar da obrigação de tomar decisões e assumir o comando de si mesmo. Mas no final de tudo isso, vai continuar ele a dizer, a angústia, o vazio e a tristeza voltarão a dominá-lo, exigindo doses cada vez maiores de aturdimento e excitação, e por sua vez aprofundarão a pessoa no vazio espiritual, tornando-a presas a um ciclo infernal sem fim. Mas quanto a isso, duas obras merecem ser lidas, para entendimento adicional sobre esse estado e busca de êxtase coletiva e entorpecimento emocional, além da busca por sentido existencial. Eu cito as obras Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, e Cristãos em Busca de Êxtase, de Wanderlei Dornelles. E embora critique os tipos de religiões modernas que intentam imergir as pessoas no êxtase coletivo, e as classifique também como entorpecedores culturais, Vargas Llosa reconhece e prestigia o papel e finalidade principal das formas tradicionais da religiosidade, e diz que apenas setores muito reduzidos de seres humanos conseguem prescindir inteiramente da religião. A imensa maioria, vai dizer Llosa, se beneficia e necessita da segurança transmitida pela fé religiosa, porque essa liberta suas almas do desassossego, do medo e dos desvarios. E de acordo com Mário Llosa, a maioria dos seres humanos entende e pratica uma ética através de uma religião. E, segundo o autor, a alta cultura também pode cumprir essa função, a de dar respostas sérias e perspectivas ante os problemas e dramas sérios da vida. Contudo, essa nova cultura, lúdica e superficial, é apenas jogo de aparências. E é por isso, de acordo com Llosa, que as sociedades cada vez mais buscam nos entorpecentes e álcool a tranquilidade de espírito, certezas e alívios que outrora encontravam na religião ou na alta cultura. E na sociedade do espetáculo, religião e alta cultura foram eleitas como inimigas justamente por proporcionar lucidez e inteligência, coisas proibidas no cenário cultural moderno. E nesse contexto, Vargas Llosa vai dizer que artistas de TV, cinema, jogadores de futebol ou cantores de rap são na sociedade atual mais ouvidos e respeitados do que cientistas ou escritores. É que na civilização do espetáculo, o novo circo cultural depende do palhaço para que ele seja rei. Na marcha da sociedade, faço eu uma reflexão ainda sobre essa questão, os problemas sociais, políticos e até econômicos são abertamente discutidos no palco de um programa de auditório na TV ou sobre o edredom de uma cama de casal no quarto de um programa de reality show, por seus participantes entre uma dose e outra de uísque ou de cerveja enquanto ouvem Pablo Vittar ou Ludmilla num playlist do Spotify. Nas palavras do autor, em nossa época a cultura dominante privilegia as imagens em vez das ideias, o humor em vez do bom senso e do equilíbrio, o banal em vez do profundo, o frívolo em vez do sério. O empobrecimento da inteligência, vai concluir ele, é a própria força motriz da vida cultural. Tudo isso destaca que os meios audiovisuais, como cinema, televisão e internet, como afirma o autor, são os agentes sociais encarregados de aniquilar toda outra forma e tipo de manifestação cultural, como a literatura de qualidade, por exemplo. Mas não apenas esta, mas inclusive todas as tradições regionais, manifestações folclóricas, festas típicas, celebrações culturais locais, tudo que dá vida e consistência às pequenas comunidades e às sociedades, por consequência, tem sido propositalmente superficializado e destruído. Tudo que diz respeito à cultura atual deve ser efêmero e artificial, feito para ser consumido e descartado em seguida, como sabonetes ou refrigerantes, é a conclusão do autor. No contexto geral, é isso que o autor chama de cultura do espetáculo, e o que se propõe a gerar, por sua vez, é a civilização do espetáculo. E como exemplo disso, dessa espetacularização da cultura de massas, Vargas Llosa cita o caso pitoresco do artista Damien Hirst, tido por um brilhante inovador das artes plásticas modernas. Damien pôs um tubarão em uma conserva em formal num recipiente de vidro
e este foi vendido por 12 milhões de euros. Ou também pode citar outro embusteiro, mas que recebe da mídia especializada e da crítica os louros de grandes artistas de vanguarda. No caso, o afamado Duchamp, cuja grande obra de arte moderna foi expor ao público um mictóio como peça e representação de arte. E Mário Vargas Llosa vai afirmar ao comentar sobre isso que na arte moderna se espera o frívolo, o provocante, o revolucionário. E dos artistas o que se espera deles não é talento nem destreza, mas pose e escândalo. A arte moderna, portanto, é um baile de máscaras, um jogo de cenas, um teatro das aparências. E tudo para esconder o grande vazio de quem produz e de quem aprecia tais artes e tais artistas. Nessa tratativa, a arte já não permite discernir o feio e o belo, nem sobre valores ou qualquer coisa objetiva. Tudo o que se tem, nas palavras do autor, é a antecipação do abismo, um show de hedonismo barato e sacrifícios ao Deus do entretenimento, do prazer e da diversão. Mas para quem ainda reluta em aceitar como verdadeiro tudo o que Mário Vargas Llosa elenca até aqui sobre a arte pós-moderna e o ambiente cultural atual, ele descreve o ocorrido no ensaio artístico na Colômbia, protagonizado pelo renomado artista Fernando Pertus. Uma também renomada galeria de arte. Diante do público, Fernando Pertus, na sua apresentação, defecou aos olhos da plateia e, em seguida, com um ar de solenidade, passou a ingerir as próprias fezes. Outro grande feito na arte pós-moderna foi o ensaio crítico do compositor John Cage, intitulada 4 minutos e 33 segundos, em que ele se sentava diante de um piano perante a plateia, mas durante 4 minutos e 33 segundos não tocava qualquer nota. A obra musical, segundo ele mesmo disse à imprensa, consistia em abolir os preconceitos que estabelecem distinções de valor entre som e barulho. O ruído produzido pelos ouvintes e pelo ambiente era sua grande obra musical, que ali ele apresentava. A ideia e a forma, vai dizer então Vargas Llosa, é o cerne do espetáculo. Na arte moderna, tudo significa valor. Excepcionalmente, tudo aquilo que não possui valor algum. As frivolidades, as modas, as manias. E não apenas o cinema, as artes plásticas e a televisão passaram também por uma remodelagem do supérfluo e da banalização. E também a política e toda a vida social. A política em si tornou-se uma das principais esferas da trivialização e vulgaridade. Veja, por exemplo, que o corte de cabelo de um candidato à presidência ou o vestido da primeira-dama recebe tanto ou mais atenção na mídia do que as ideias ou projetos daquele político. Caso notório sobre isso é a ênfase dada pela grande mídia no Brasil a tudo que faz o presidente Bolsonaro em relação à sua conduta privada, no tocante às coisas banais e irrelevantes, enquanto aquilo que ele faz de interesse ao bem público, como levar água ao Nordeste brasileiro, é tratado em 2 ou 3 linhas no jornal, sem qualquer destaque. Por exemplo, há jornais que no ano de 2020 deu manchete ao fato de o presidente, numa tarde de folga em sua residência oficial, ter dado algumas sementes a umas aves, as emas, que transitavam nos gramados e área verde do Palácio do Planalto. Ou então ao fato de, numa live que o presidente faz às quintas-feiras à noite, pela internet, o presidente ter ao seu lado sobre a mesa uma pequena caixa do medicamento cloroquina, a qual estava tomando durante seu tratamento para se curar da doença do vírus chinês que ele havia contraído. Ou seja, todas as atividades que contêm hábitos cotidianos, miudezas, modos de vestir, como eu falar, isto é, as superficialidades, serão, de acordo com a cartilha da nova cultura, exaltadas e destacadas, ou para elogios ou para críticas. Mas o que importa é que a ocupação das primeiras páginas de jornais e revistas serão comentadas e debatidas por repórteres, jornalistas de opinião, comentaristas, como se fosse algo relevante para o interesse público. Como no transcorrer do período denominado quarentena, também devido ao vírus que veio da China, em que uma chamada especial num jornal de grande repercussão destacava com direito à música dramática de fundo e voz entoada e aflita do apresentador, que noticiou: após sair de sua residência nesta manhã, em plena quarentena, o presidente Jair Bolsonaro andou de jet ski, cumprimentou apoiadores e comeu um pastel sem máscara. Em seguida, Bolsonaro cumprimentou apoiadores sem ter lavado as mãos. E como um resumo explicativo do que significa tudo isso, eu cito as palavras do próprio Mário Vargas Llosa na página 45. Os espectadores não têm memória,
nem verdadeira consciência. Por isso vivem presos à novidade, não importa qual, contanto que seja novidade. E mais ainda eu posso citar algo brilhante que o autor diz que se encaixa perfeitamente nisso. Vargas Llosa escreve tratando da frivolidade das notícias sobre os políticos, em vez de sobre as ideias políticas, que tudo nessa nova cultura trata-se de uma tabela de valores invertida ou desequilibrada, em que a forma importa mais que o conteúdo e a aparência mais que a essência, em que o gesto e a representação ocupam o lugar dos sentimentos e das próprias ideias. Neste mundo, vai enfatizar ele, é a forma que conta. Os atos e ações estão meramente a serviço delas, da aparência. Tudo, portanto, deve ser frívolo, jocoso e divertido. Nessa mesma pauta, o autor trata também a questão da religião, ou melhor, da transformação imposta pela cultura religião. Nesse aspecto de consideração, denota que, como parte da meta de perversão cultural, moral e intelectual da sociedade, os preconceitos e tabus devem ser liberados. Tudo que era então proibido deve ser posto em palco e libertado como um ato de liberdade pessoal. E tudo isso, essa campanha pela liberdade, será transmitida e incentivada por meio das apresentações culturais, seja no teatro, nas pinturas, como no caso do Museu de Artes Modernas, em que a encenação ou performance cultural denominada macaquinhos, em que os artistas ou atores investigavam diante do público os anos um dos outros, realizado em 2015, que teve uma renovação e foi relançada em São Paulo em 2019, contando dessa vez com 20 participantes, realizada ao custo de R$ 35 a entrada na Vila dos Galpões, no Palmorim, no Mônaco, em São Paulo. E o autor vai então elencar que toda essa deturpação da cultura também afetou o campo da informação, isto é, o jornalismo. A partir dessa cultura do entretenimento, as notícias, vai dizer Llosa, já não são importantes por sua significação econômica, política ou social, mas por seu caráter escandaloso, fofoqueiro e de intriga. O jornalismo de nossos dias, na conclusão do autor, procura entreter e divertir. A imprensa, portanto, é braço dessa nova cultura. E quando não encontra notícias superficiais e divertidas, elas mesmas as criam. E o autor cita então as revistas Hola, espanhola, e a Hello, inglesa, como símbolos dessa nova versão de cultura, cuja finalidade é produzir escândalos, bisbilhotice, violação de privacidade, difamações, calúnias e notícias infundadas. Nesse quesito, sendo assim, acrescento à lista as versões brasileiras das revistas espanholas e inglesas. Eu digo a revista Veja e a Caras. E segundo Vargas Llosa, tomando por base essa característica do jornalismo moderno, toda a mídia ajudou a forjar e faz parte do fenômeno da civilização do espetáculo. Nas palavras do próprio autor, essa é uma realidade enraizada em nosso tempo. A certidão de nascimento das novas gerações, uma maneira de ser, de viver pautada não em valores, nem em ideias, muito menos em livros e literatura, mas única e exclusivamente no espetáculo e na diversão. Desse modo, fica sobressaltado que toda a cultura moderna se assegura de produzir ou de evidenciar quem produz tudo que deprecia a moral e a fé cristã, a família, e enalteça o sexo, os órgãos sexuais e a pedofilia. O autor chega a dizer sobre isso que, se tudo é arte, nada mais é arte. Se tudo fica a critério das interpretações subjetivas dos espectadores, significa que todos os padrões pelos quais a sociedade se organiza são desvirtuados e corrompidos. E Mário Vargas escreve, então, o que viu em algumas de suas visitas à Bienal de Veneza, à Academia Real de Artes da Inglaterra e em outros lugares. Segundo o autor, o que se expõe nesses lugares não passam de experimentos que alimentam a sensibilidade e o mau gosto. Se resume a fraude, vulgaridade e blasfêmia. E para comprovar, ele cita a coleção do artista Chris O'Philly, exposta na Academia Real no Reino Unido, em que era ela toda montada sobre cocô de elefante solidificado. Este mesmo artista também foi prestigiado pela mídia especializada, na época, por sua obra chamada Santa Virgem Maria, em que a mãe de Jesus é retratada imersa em diversas fotos pornográficas. Nessa mesma galeria, a obra de Jake e Gino Chapman também recebeu efusivos elogios e aplausos da mídia. Tratava-se da pintura Aceleração Zigótica, que retratava a imagem de crianças cujos rostos são, na verdade, pênis eretos. E também a pintura de óleo do artista Matt Calishaw, em que, no primeiro plano, aparece na pintura um cérebro humano atingido por uma bala.
Mas um olhar mais detido revela que o cérebro se transformava numa vagina. Mas pior do que isso foi o caso tenebroso em que, numa exposição, o artista expôs uma urna de vidro contendo ossos humanos reais e até um feto abortado. Outro caso, mas não menos aterrorizante, foi o de um artista cubano que vivia em Paris. Ele produziu uma cena de arte moderna pela qual obteve sucesso e reconhecimento. Ele expôs numa caixa de vidro pedaços de carne podre, com moscas vivas esvoaçando ao redor da carne por dentro da caixa. O intrigante é que alto-falantes adaptados na caixa de vidro faziam ressoar o zumbido das moscas em volta da carne podre. O sentido disso não importa. A arte moderna não se prende a padrões estéticos ou morais. Para ela, tudo é arte. Ou pelo menos foi isso que o artista disse na época. Na página 60, Vargas Llosa discorre sobre outro efeito dessa mudança na cultura. A de que a cultura moderna tenta abolir-se, se já não o fez, a noção ou princípio tradicional de que há pessoas mais ou pessoas menos cultas. Em todas as épocas houve sempre nas sociedades indivíduos que sabiam mais e outros que sabiam menos. Isso significa que no âmbito da cultura, o arcabouço de reconhecimento, experiências, realizações e moral, algumas sociedades ou civilizações são, por consequência, superiores a outras. Contudo, o conceito moderno de cultura quer fazer crer que todas as culturas e civilizações humanas se equivalem, pelo simples fato de existirem. Para o senso comum da nova cultura, é arrogante, machista, colonialista e patriarcal falar de culturas superiores e inferiores, ou até de culturas modernas e primitivas. Todas as culturas são iguais e constituem expressões equiparadas da diversidade humana. Essa é a alegação da revolução pós-moderna disfarçada de cultura. E desse modo, vai dizer o autor, o saber, os valores morais, a elegância intelectual e o bom gosto foram banidos do cardápio humano-cultural. E se tudo passou a ser cultura, a imperícia, a vulgaridade e a negligência subiram ao status de produção ou manifestações culturais legítimas. E não por menos, a maconha, o funk e coisas do gênero são chamadas hoje de expressões culturais. E estas são reivindicadas cotas governamentais para patrociná-las e também proteção via a lei. E Vargas Llosa vai esclarecer isso dizendo que a cultura pode ser experimentação e reflexão, pode ser pensamento e sonho, paixão e poesia, e uma revisão crítica constante e profunda de todas as certezas, convicções, teorias, crenças, mas não pode afastar-se da vida real, da vida verdadeira, da vida vivida, que nunca é a dos lugares comuns, do sofisma, das brincadeiras e dos riscos de desintegrar-se. O autor também destaca a sua saga pelo Instituto de Arte Contemporânea de Londres, onde ao visitar o setor de livraria do Instituto sentiu-se chocado com as mudanças ali operadas. As seções de arte, literatura, filosofia e cinema tinham sido substituídas pelas seções pós-modernas de classe e gênero, raça e cultura, e o que mais lhe chamou a atenção, uma estante toda voltada para o título Sujeito Sexual. Para sua surpresa, continham títulos apenas de temática feminista, machismo, patriarcado, direito das mulheres. E alguns dos títulos citados por Mário Vargas Llosa e encontrados nessa seção eram Ideologia e Identidade, o ídolo lésbico, a reformulação feminista do eu, etc, etc. E nesse mesmo dia da visitação de Vargas ao Instituto de Arte de Londres, ele assistiu uma palestra, aliás, do francês Jean Baudrillard, prestigiado intelectual da época. E o que Baudrillard afirmou em sua fala faz um raio-x exato de tudo que o próprio Llosa viu nas galerias do Instituto. Jean Baudrillard disse que toda a sociedade desde aquela época estava sob um processo de desnaturação do existente. Um momento de evaporação da verdade pela ficção midiática, em que a única realidade real passaria a ser a farsa e a simulação. Seria a era dos simulacros. E Baudrillard ainda afirmou que o escândalo em nossos dias não consiste em ir contra os valores morais, e sim contra o princípio da própria realidade. Tanto Vargas quanto Baudrillard ressaltam que a tecnologia audiovisual e a revolução das comunicações haviam abolido a faculdade humana de discernir a verdade. Da verdade da mentira, a história da ficção. Llosa chega a dizer de forma impetuosa que a mídia fez de nós bípedes de carne e osso, mas sem humanidade, sem alma,
fantasmas autômatos, peças de jogo, privados de liberdade e conhecimento, condenados a extraviados no labirinto midiático de nosso tempo. É o que vai endossar o autor. E nas páginas seguintes, Vargas Llosa se dispõe a tratar sobre outro aspecto da cultura, a educação. E abre o capítulo relatando um documentário francês de uma escola em Paris, em que toda a sua estrutura fora dominada pela bandidagem, delinquência e ausência do aprendizado. A escola, numa área pobre de Paris, recebia alunos filhos de imigrantes árabes e latino-americanos. Eram comuns ocorrências como estupros, facadas e venda de consumo de drogas pelos adolescentes. Segundo o documentário, cobrado pela opinião pública, autoridades políticas, professores e diretores da escola resolveram agir contra o problema. E a solução encontrada foi instalar detectores de metais nas entradas do colégio, proibir a circulação de alunos e professores a sós nas dependências da escola e disponibilizar 2 psicólogos para conversar com os alunos mais violentos. Mas, de acordo com o autor, tudo isso indica, além de outras coisas, a dificuldade de perceber a raiz que gerou e tem gerado toda essa transformação. A origem está na cultura, na formação do caráter, na perda dos valores humanos, morais e até religiosos. À medida que todos ficam esvaziados de sua parte humana, por aquilo que a mídia chama de nova arte, nova cultura, novas perspectivas, mas estes jovens dão vazão a seus instintos primitivos. Sobretudo, o drama dessa escola em Paris é um retrato da consequência de uma sociedade esvaziada de sua educação moral, social, ética e de sua própria linguagem e inteligência. E para embasar essa afirmação, Llosa ressalta o que apregoou Foucault e que foi inserido no modo de pensar da civilização ocidental. Vargas vai dizer que o filósofo francês Foucault afirmou que a sexualidade, a linguagem, a religião, a justiça são estruturas de poder erigidas para reprimir e domesticar o corpo social, instalando sutis formas de sujeição e alienação, perpetuando assim a afirmação dos privilégios e o controle do poder dos grupos sociais dominantes. E como grupos dominantes, refere-se a brancos, ricos, burgueses, homens. E para se compreender exatamente como a cultura interfere e influencia nesse aspecto da educação, o autor destaca que, bem nessa época, em que esse documentário faria sucesso em toda a Europa, havia um lema adotado pelos jovens extraído dos filmes, seriados e dos meios acadêmicos em geral. A pecha aparentemente glamurosa e inofensiva de "é proibido proibir". E bem no estilo libertário da década hippie, emplacou nos círculos juvenis a ideia de que ser revolucionário é liberar o espírito para todos os prazeres, todas as emoções, todas as coisas proibidas, inclusive desobedecer às leis e quebrar as regras. Desobedecer, negar e destruir era o lema de guerra da juventude e sobretudo das classes médias daquela época. E para Mário Vargas Llosa, era a insolência simbólica idealizada por Foucault e outros pensadores. Como referência, recomendo para entendimento dessa parte em específico as obras Newsonomics de Ken Doctor, que tratará das mudanças da indústria da mídia e comunicações e o afetamento no corpo social e no futuro das pessoas em geral. Também Classical World, de Alastair D. L. Blanchett, que, apesar de inglês, este livro traz referências importantes da cultura grega e romana que dá um perfeito vislumbre sobre nossa época atual. Também recomendo O Emburrecimento Programado, de John Taylor Gatto, e Idiotização Proposital da América, de Charlotte Thompson. Ambos estes livros retratam impecavelmente as mudanças no sistema de ensino e ambiente pedagógico nos últimos anos. E para concluir, Llosa vai enfatizar que homens como Foucault e demais pensadores modernos marcam a cultura sempre de um modo destrutivo, porque, tentando progredir a liberdade e a democracia, apontam como solução aos problemas da sociedade o abandono da moral, a repulsa dos valores, o ódio à religião cristã e o apedrejamento social das autoridades policiais. E como substituto de tudo o que pretende derrubar, eles sugerem clubes gays, clubes de swing, baladas, rave, drogas, sexo livre. Mas tudo isso não pode levar a lugar algum senão ao vazio existencial e à infelicidade, além de violências e caos. E nessa mesma conceituação, o autor aborda também as teses e conceitos de Derrida. E aponta que, tal como Foucault, trata-se de mais uma filosofia pós-moderna, cuja consequência é o desconstrucionismo, uma tese filosófica que se inseriu em todas as áreas, psicologia, arte, cinema, saúde e principalmente na educação. E quanto a isso, eu recomendo uma obra pequena, mas que discute especificamente a atuação da teoria desconstrucionista na educação.
Eu digo eduqueza em discurso direto, de Nuno Cato. Isso porque desconstrucionismo subverte a confiança na verdade, na crença de que existem verdades lógicas, éticas, políticas ou culturais. Em última instância, tudo só existe na esfera da linguagem. Isto é, aquilo que somos convencidos a crer nada mais é do que uma ficção fabricada pelas palavras. A realidade para os desconstrucionistas nada mais é que um emaranhado de discursos. E, como não podia deixar de ser, autores como Foucault e Derrida teorizam que a classe dominante ou patriarcado ou qualquer outro jargão, conforme a época, utilizam essas linguagens ou discursos para controlar a sociedade para manter seu próprio status. Vargas Llosa também define, ao introduzir outro assunto no tema das mudanças culturais, que esse processo cultural também está a ser chamado de comunitarismo ou multiculturalismo. E é importante saber esses termos porque grandes e nocivas transformações na cultura podem vir camufladas de jargões aparentemente neutros, mas que trazem em seu escopo de ideias e ações todas as deteriorações que até aqui já têm sido tratadas nessa obra. E de volta à questão da arte na cultura pós-moderna, o autor ressalta o ocorrido em 2009 na Espanha, onde partidos socialistas ligados às escolas introduziram nos âmbitos colegiais oficinas de masturbação para meninos e meninas a partir dos 14 anos de idade. A campanha intitulada O Prazer Está em Suas Mãos, financiado com dinheiro público, contou com o amplo apoio do governo, das entidades de direitos humanos e de toda a alta cúpula jurídica daquele país. E Vargas Llosa trata a questão aqui para endossar a civilização moderna como é altamente sexualizada. E isso não é à toa. Todo esse processo foi construído desde cedo e com um ardil perversivo, vamos dizer assim, de contaminar via a própria cultura um lado e aspecto tão lindo e saudável da natureza humana que é o sexo. Todo o erotismo, o sentimento e a paixão foi tirada do ato sexual, e este foi transformado no frio e insensível ato selvagem de dois corpos desconhecidos se tocando até que se satisfaçam e abandonem um ao outro. E como protesto ou denúncia, Llosa vai dizer na página 95 que o sexo é um dos fundamentos da vida, mas deve ser coberto de sensibilidade, pudor e até uma dimensão de mistério e segredos. Porém, tirá-lo da esfera particular e dar a ela uma conotação pública não é libertar a sociedade, mas destruir tudo que poderia haver de belo no ato sexual, e então regredir os próprios seres humanos à condição de macacos ou de cães e levá-los aos tempos da caverna. Dar aulas de masturbação nas escolas, vai dizer Llosa, é contribuir para assassinar toda a beleza dos corpos do homem e da mulher, quanto a se preparar para seu tempo desabrochar e se descobrir. Isso não é tornar as pessoas libertas, mas libertinas. E segundo o autor, e nisso eu concordo plenamente, o sexo envolve um misto de liberdade e desafio. Deve estar adornado tanto de emoção e sensibilidade quanto de erotismo e instinto. Contudo, deve ser sempre temperado com confidencialidade, discrição e zelo. Deve estar protegido e nunca escapar das normas da intimidade entre o casal. Desprovido disso, o ato se torna apenas carne se entrelaçando, e o homem e a mulher apenas dois animais suados buscando no corpo um do outro uma descarga física e emocional. A sequência disso será o vazio e não o preenchimento. É, portanto, puro ato físico de duas criaturas famintas e obcecadas. E a discorrer sobre cultura e política, o autor elabora que cultura não depende de política. Contudo, na civilização do espetáculo, que é uma sociedade voltada para o entretenimento, a diversão, a distração e o prazer, a cultura, nos seus mais variados aspectos, manifestações, serve ao fim de propaganda para os interesses da própria política, o que inevitavelmente corrompe a própria política e deteriora a moral do povo, estimulando tudo o que há de pior nele. Desse modo, toda a política, desde sua panfletagem publicitária, antes e depois das eleições, quanto também suas formas administrativas, passam a ser reguladas e fundamentadas na demagogia, na mentira e na manipulação populista. Uma obra que bem ilustra isso, e eu recomendo, é A Volta do Idiota, coincidentemente do autor Álvaro Vargas Llosa, filho de Mário Vargas Llosa, do qual eu faço esta análise. E sobre esse particular, basta ressaltar que a cultura transformou a política numa espécie de extensão, onde os problemas reais da sociedade, de ordem social, educacional ou mesmo de saúde pública, são tratados não com ações inteligentes, mas com medidas que visam a pura publicidade. Quando não,
o mero cinismo entretenimento. E eu cito, para efeito de reflexão, o caso das vacinas em produção no segundo semestre de 2020, onde o governo de São Paulo arrogava a Coronavac da China, enquanto o estado do Paraná brigava pelo uso do Sputnik V, a vacina russa, e outros pela vacina da Europa. Sendo que chama a atenção e tem similaridade ao que apresenta este capítulo do livro, é que todos os políticos fazem uso da propaganda e da performance publicitária como método de gerenciar a percepção da sociedade e sair na frente na corrida pela cura do vírus chinês. Mas não porque estão preocupados com a saúde das pessoas, mas porque precisam de uma fotografia positiva para suas futuras pretensões políticas. Nesse sentido, a política, assim como a cultura moderna, é um mural onde a estutícia, a malícia e o vale-tudo se exibem, fazendo de tolos aqueles de nós que acreditam ou na cultura ou na política. E diante disso, política e cultura moderna se equivalem. Ambos se utilizam da audiência do público para promover desgastes sociais, disputas, rancores, esvaziamento intelectual ou apenas entreter via fofocas e picuinhas. Se antes foi dito que a religião era o ópio do povo, hoje a política ou qualquer outro espectro dentro da cultura pode bem tomar esse lugar, e com bem mais eficiência. Mas, para não ficar apenas em minhas palavras, segue o que o próprio autor disse. Se a lucidez e serenidade foram extraídas da cultura, tudo o que restou, por óbvio, foram a anomia, a paralisia e o desespero. E assim encerro a análise da obra A Civilização do Espetáculo, uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura, de Mário Vargas Llosa.